Oi gente, tudo bem? Eu sou Eliane Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. E a gente está no capítulo 2 antes de Cristo, que falam experiências iniciais. Desejo e descontentamento levam ao infortúnio. Buscar coisas mundanas é tolice. Ricos são aqueles que estão satisfeitos com o que têm. Tao Te Ching. Eu nunca estudei tradições antigas ou religiões comparadas. Realmente não me importava muito com essa coisa toda e não tinha intenção de mudar isso. Ainda assim, pensei que se Arden e Puxá iam falar sobre vidas diferentes quando Jota e Buda se conheciam, talvez eu devesse fazer algum dever de casa. Mas não fiz. As pessoas geralmente se surpreendem em saber que eu não leio muito. Devem existir talvez 20 livros que li em minha vida, que fizeram uma diferença real para mim. A verdade é que eu ainda prefiro assistir a um filme a ler um livro. Entretanto, a primeira vez em que fiquei interessado em espiritualidade foi quando tinha 21 anos de idade. Passaram-se 7 anos antes de eu efetivamente começar o que chamaria de caminho espiritual. Um amigo me emprestou um livro e disse: "Você precisa ler isso." Era Siddhartha, de Hermann Hesse. Ele me deslumbrou. Esse foi o livro que despertou meu interesse em coisas de natureza espiritual. Antes dele, eu detestava a vida, detestava as pessoas e detestava Deus. Depois dele, eu ainda detestava. Estava deprimido e tinha perdido o interesse na vida, se é que um dia tive algum interesse nela. Foi só quando fiquei mais velho que minha transformação começou e eu cheguei até aqui e, honestamente, hoje posso dizer que amo Deus. Quando li Siddhartha, não compreendi todo o jargão religioso do hinduísmo, mas entendi a história. Consegui me identificar com o jovem que queria ser livre, com o fato de que ele era rico, mas achava isso sem significado e partiu para buscar a salvação. Para mostrar o quanto eu era inexperiente com o assunto de espiritualidade, li o livro todo e ainda não sabia que era sobre Buda. Descobri isso depois. Na época, eu não pensava sobre o Espírito Santo. No entanto, voltando aos meus loucos 20 e poucos anos de idade, posso ver que o Espírito Santo sempre esteve trabalhando comigo, salvando minha pele. O Espírito Santo trabalha com todos, o tempo todo, quer esteja cientes disso ou não. Posso ver agora que quando tinha 27 anos de idade, o Espírito Santo estava gentilmente me empurrando na direção certa, persuadindo-me a dar ouvidos ao conselho do meu amigo Dan e fazer o seminário de treinamento Erhard Est. Sem entrar na história, este foi exatamente o que eu precisava na época. Esse treinamento não existe mais, mas do 1 milhão de pessoas que eu fizeram, não ficaria surpreso se pelo menos 100 mil delas tivessem passado a fazer um curso em milagres. Ele foi um grande precursor. Todos nós temos uma mente certa na qual o Espírito Santo habita, e uma mente errada que é dominada pelo ego e seus pensamentos de separação. Qual parte da mente nos controla é decidido pela terceira parte, a parte que observa e escolhe. E aí que está nosso poder real, o poder de decisão. Você toma essa decisão principalmente em como escolhe pensar sobre os outros. Sempre é possível dizer quais estudantes estão entendendo e aplicando o curso e quais não estão. Aqueles que entendem não têm necessidade de julgar e de condenar outros. Se fizerem isso, eles se pegam no ato, param e mudam suas mentes. Por outro lado, os estudantes que estão resistindo à mensagem e prática do curso são muito bons em apontar o ego em outra pessoa. Eles são peritos nisso. Ele está no ego. É a observação favorita. Mas isso não é perdão. Um curso em milagres não é sobre descobrir o ego em outra pessoa. Ele é sobre reconhecer que não existe ninguém mais, não de verdade. E as coisas de que não gostamos sobre os outros são, na realidade, o que o curso chama de os pecados secretos e os ódios escondidos, que realmente temos sobre nós mesmos, que escolhemos ver em outra pessoa através da dinâmica da projeção. Por isso que quando você perdoa outra pessoa que parece estar lá, está na verdade perdoando a si mesmo.
Eu me perguntei se Jota e Buda estavam abertos a essas ideias nos primeiros anos de experiência espiritual. Não tive que esperar muito para descobrir. Estava entrando em casa depois de fazer alguma coisa na rua, em um dia tipicamente brando e ensolarado de janeiro, na Califórnia. Entrei em casa, fechei a porta, virei para o outro lado e fiquei atônito ao ver meus professores já sentados no meu sofá. Assustado disso, não façam isso! Eles só me olharam com seus sorrisos gentis. Lembrando que ele falou não façam isso, don't do that, em inglês. E a puxar. Você nunca fica cansado desse clima perfeito? E o Gary, não, mas se não chover logo estaremos todos ferrados e mal pagos. Sabe, tenho ouvido as pessoas falarem sobre a seca aqui há meses, nos últimos 2 anos. Uma nota. Essa conversa aconteceu em janeiro de 2014, mas eu moro aqui há 6 meses, 6 anos e sempre foi seco, exceto talvez por 2 semanas com umidade. Será o aquecimento global? É puxar, em parte, mas não se esqueça de que sempre houve secas durante toda a história, em todo mundo. Às vezes elas são tão ruins que provocam o fim das civilizações, porque as pessoas têm que ir para onde a comida e a água estão. Foi isso que aconteceu com os maias e com os Cahokia. E o Gary. Então, não damos valor à natureza até que ela se vira contra nós e nos dá um soco no estômago. Mas existe aquecimento global, certo? É puxar. Sim, e a seca vem acontecendo aqui há um longo tempo. Um problema tão grande não pode ser resolvido em 1 ano ou 2. Mas não foi sobre isso que viemos falar. E o Arten. Nesta visita vamos contar sobre 2 das vidas nas quais nossos 2 mestres se encontraram e se conheceram, e ajudaram um ao outro. Vamos falar sobre mais algumas dessas vidas em comum depois. Eles ajudaram um ao outro de vez em quando, com conhecimento e observação. Outras vezes, se ajudaram dando um ao outro uma oportunidade de perdão. E o Gary? Sim, adoro oportunidades de perdão. Adoro as gotinhas de suor que elas deixam na minha testa. E o Arten? As pessoas que estão nas órbitas umas das outras se encontram repetidamente. No esquema geral da ilusão, você pode parecer estar em um corpo a cada 100 anos, mais ou menos, e algumas vezes com mais frequência se tiver um sonho no qual não viva muito. Então, obviamente, tem mais tempo para sonhar com uma outra vida nesse intervalo. Pode-se pensar sobre o que chamaríamos de era moderna da história, como sendo os últimos 5.000 anos. Esse é apenas este ciclo da história e você sabe muito pouco sobre o que aconteceu antes. Não que saiba tanto assim sobre o que aconteceu nos últimos 5.000 anos também. De qualquer forma, o primeiro período de tempo e local que gostaríamos de mencionar de aproximadamente 700 anos antes de Cristo, no Japão, por razões que vamos explicar. Agora, é verdade que não existe evidência física, absolutamente nenhuma prova de que Jota, Buda ou Lao Tzu já tenham existido. Algumas pessoas até acreditam que eles são figuras inventadas ou talvez personagens compostos por mais de uma pessoa. Isso não é verdade. Eles realmente existiram no sonho e eram tão reais quanto qualquer outra pessoa pareça ser. Historiadores entram em discussão sobre exatamente quando eles viveram, o que não deixa de ser engraçado, uma vez que nem mesmo podem provar que eles viveram. Mas nós vamos contar quando isso aconteceu. Esta não foi a primeira vez que eles se encontraram, mas para os propósitos da nossa discussão e primeiro relacionamento importante entre os seres que chamamos de Jota e Buda, aconteceu naquele período de tempo que mencionamos, por volta de 700 a.C. O shintoísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, embora seja mais uma tradição do que uma religião. Ele é particularmente dominante no Japão. Até mesmo hoje em dia, 80% das pessoas de lá pensam em si mesmas como shintoístas. Como em qualquer país e em qualquer religião, entretanto, algumas pessoas são mais sérias a esse respeito do que outras. E o Gary? Então, Jota e Buda eram shintoístas? E o puxar? Sim. Naquela época, o nome de Jota era Saka, S-A-K-A, e o nome de Buda era Hiroji, H-I-R-O-J-I. Embora estejamos simplificando os nomes, e mantenha em mente que o que é considerado como um tipo de Bíblia da religião shintoísta
O Kajiki não foi formalizado até muito depois do período de tempo sobre o qual estamos falando. Isso aconteceu mais ou menos no século 8 depois de Cristo, e mesmo antes de 700 a.C., existiu um longo período no qual o shintoísmo era uma tradição oral, sendo passada de geração para geração. 2.700 anos atrás, Saka e Hiroji eram amigos e eram fiéis à sua religião, assim como ao imperador. Aliás, não teria sido muito sábio não ser leal ao imperador, já que ele era dono deles. Ele era o dono de todos. Para todos os propósitos e intenções, o imperador era Deus. Essa crença por parte da população durou até depois da Segunda Guerra Mundial. E o Gary. Isso explicaria o tamanho do palácio do imperador. Como estou certo de que vocês sabem, estive no Japão para dar uma palestra há mais ou menos 6 anos e levei 20 minutos de carro só para dar uma volta ao redor do palácio. E puxar. Você viu vários santuários shintoístas lá também. E o Gary, sim, assim como budistas. Sem ofensa Buda, mas gosto mais da cor laranja dos templos shintoístas do que do marrom avermelhado dos budistas. Não que eles também não sejam impressionantes. E um dos shintoístas era pintado em dourado. Era bem bonito. Mas eu me distraí. E sobre esses caras, Saka e Hiroji. E o Arten, uma das razões pelas quais trazemos à tona aquelas vidas é fazer você ficar ciente de que até Saka e Hiroji partiram do dualismo algumas vezes. Mesmo que, como eles, você já não acredite totalmente no sonho, ainda vai ficar oscilando para frente e para trás em alguns momentos. O mundo é real e em outros não é. Depois fica real de novo. E o Gary, parece familiar. E o Arten, o shintoísmo era cheio de rituais e o que você faz no mundo é muito importante. Você não podia dizer a ninguém daquela época e lugar que o que eles faziam não era importante. Isso seria insanidade para eles, mas só é insanidade se for real. E a puxar. O Kajiki é cheio de canções e poemas que, junto com os rituais e histórias de ancestrais, ligam as pessoas a um passado antigo. Quando se trata do shintoísmo, o respeito aos ancestrais é o lugar mais santo que você pode alcançar. E o Gary, assisti na TV cerimônias à luz da lua do povo japonês do Havaí, acendendo aqueles lindos objetos parecidos com barquinhos de papel e fazendo com que flutuassem no mar em honra a seus ancestrais. Foi muito bacana. E o Arten, é muito importante para eles. E o Gary, o que você disse sobre tradição oral, as histórias da origem, os rituais e tudo mais, me lembrou da tradição oral polinésia. Eu vi muito disso no Havaí. Sua história está em seus corações, não nos livros. E a puxar. Muito bom. Assim como na conexão com a natureza, o shintoísmo não pensaria necessariamente nisso como unicidade, mas o senso da conexão está lá. Esse é um paralelo aos deuses da natureza havaianos e às lendas das origens das ilhas. Você poderia estender as similaridades ao xamanismo também. Ainda que a maioria do povo japonês daquela época não pensasse em termos de unicidade, nossos amigos Saka e Hiroji realmente a experimentaram de vez em quando, embora suas experiências místicas fossem temporárias. Como acontece com a maioria dos místicos, eles definitivamente tinham experiências máximas em que vislumbravam algo que não tinha muito a ver com a estrutura da religião deles. Saka, por exemplo, teve uma experiência de unicidade com a natureza que foi muito similar àquela que você teve na floresta tropical. Uma nota. Cindy e eu estávamos comandando um retiro em Big Island, no Havaí, em junho do ano anterior. Foi no Kalani Resort, no meio da floresta tropical, do lado do Ilo, perto do oceano. O lugar em que dormíamos tinha tela, mas era bem aberto, como dormir na floresta. Por volta da meia-noite, senti que a floresta tropical e a ilha estavam falando comigo. O som das pererecas, as ondas do oceano próximo, o farfalhar das árvores, o som dos ventos alísios e também um som que parecia conectar tudo, que não consegui identificar. Tudo se juntou para me fazer sentir que eu estava me tornando um com todas essas coisas, e dessa maneira, desaparecendo nelas. Havia uma linguagem particular nesse lugar. A floresta tropical estava se comunicando comigo. Quase pude entender o que ela estava dizendo. Eu estava tão perto. Queria entendê-la, assim como queria compreender os pleiadianos.
Embora não pudesse bem apreendê-la, estava lá. Quando ouvi isso tudo junto como um, no lugar de partes individuais, o todo estava lá. Então, parei de tentar compreender e só entendi. Nunca me senti mais próximo do organismo vivo da Terra, ainda assim, estava além da Terra. E eu vou parar por aqui, continuamos em cenas dos próximos capítulos.